Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nós estamos nessa série especial sobre ESG, que traduzindo a gente pode colocar como questões ambientais, questões sociais e questões de governança. E como esses fundamentos, essas premissas impactam o nosso dia a dia, tanto de empresas, quanto de governo, quanto de organizações da sociedade civil, também as pessoas, os indivíduos, enfim, toda a sociedade. Hoje a gente vai conversar sobre marketing sustentável, que também está dentro das premissas em ESG, com o publicitário Márcio Mendes. Márcio, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui conosco, e tenho certeza que a gente vai aprender muito contigo hoje. Obrigada. Ô, Débora, eu que agradeço esse convite, é muito bom a gente poder colaborar e falar de um tema que para mim é tão apaixonante e eu acredito que é tão importante hoje para o atual estágio que nós estamos vivendo nesse nosso único planeta, que a gente poder buscar um outro movimento em prol do desenvolvimento sustentável. É um prazer estar aqui com vocês, espero poder colaborar bastante. Que bom, que bom. Bom, então a gente vai começar literalmente do início. Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, por favor. Maravilha, Débora. Bom, eu sou Márcio Mendes, eu sou publicitário de formação e trabalho com marketing toda uma vida, né? Quando eu falo toda uma vida, é desde o século passado, estou entregando um pouco a minha idade aqui também, né? Mas nem precisava falar, né? Acho que só a aparência já mostra um pouquinho da experiência que a gente tem no mercado. Eu com marketing fui empresário, eu tive uma agência muito bem posicionada no mercado promocional, trabalhei para grandes marcas, fiz mais de 1000 campanhas promocionais, para mais de 70 empresas, mais de 200 grandes marcas no mercado. Em algum momento da minha carreira, isso foi por volta de 2009, eu senti que o marketing que eu estava trabalhando, que eu estava fazendo, não era mais suficiente, a gente precisava agregar um pouco mais, e eu não diria nem agregar, talvez resgatar um pouco do que era a história verdadeira do marketing, ou do bom marketing, ou do que como as empresas precisam se posicionar. Então, eu descobri a sustentabilidade, tropecei por conta de um cliente que pediu um evento sustentável, então eu fui descobrir um pouco mais, fiz um curso de formação em gestão da sustentabilidade, e aí eu falei assim, opa, peraí, são disciplinas que não são antagônicas, então dá para a gente poder juntar. Nesse momento eu decidi fazer uma transição de vida e carreira, e falei assim, não, a gente precisa juntar o marketing, precisa juntar a sustentabilidade, e esse é um pouquinho de mim. Eu sou um profissional hoje que trabalho com marketing sustentável, e atendendo também grandes empresas agora nesse momento para falar de ESG, e a gente precisa dizer que marketing não é só comunicação, marketing não é só vendas, marketing com certeza é você atender muito bem as necessidades das pessoas, mas pensando também nas próximas gerações. Que é também uma máxima da ONU, né, que faz parte do nosso dia a dia, que não é deixar ninguém para trás e cuidar de tal forma do nosso mundo hoje que as próximas gerações tenham também condições de deixarem para as próximas e as próximas, né? Márcio, vamos falar, você falou muito de marketing, de sustentabilidade, que você trabalha com marketing sustentável. Diz pra gente, o que é marketing sustentável? Eu vou dizer, agora antes eu só queria retomar um pouquinho dessa sua fala inicial, quando você falou da ONU, né, da Agenda 2030 dos ODS, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras que se a Agenda 2030 dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, fosse uma religião, a promessa de salvação seria não deixar ninguém para trás. Então essa é a nossa responsabilidade, da gente poder realmente viver isso com muita fé, porque é preciso de fé para trabalhar isso no mercado. E é um pouco disso que se trata a gente poder trabalhar com marketing, com sustentabilidade, colocar as duas áreas que antes pareciam tão antagônicas, mas numa mesma balança, e elas poderem colaborar para a gente poder atender um objetivo maior aí de trazer um bem maior para a sociedade. Para falar o que é marketing sustentável, dentro dessa visão que eu desenvolvo e que eu criei, que eu trabalho no mercado, eu preciso resgatar alguns conceitos básicos, tá? A grande definição de marketing que nós temos no mercado é que o marketing atende necessidades e desejos das pessoas. Isso é o que o marketing sempre faz. É para isso que ele existe, essa é a função de uma empresa, né? De você realmente poder fazer uma troca com o mercado, com uma sociedade, desde que exista uma necessidade ou um desejo instalado. E depois a gente pode falar um pouquinho mais de desejo, que desejo não é absolutamente nada pejorativo para a nossa sociedade.
Desejo, na verdade, é um aspecto cultural e a cultura faz parte do nosso social, né? Então a gente precisa sempre deixar isso bem claro. E sustentabilidade também é o conceito mais tradicional, é você atender às necessidades das pessoas dessa geração sem comprometer que as necessidades das pessoas das próximas gerações, que elas também não possam terem suas necessidades atendidas. Poxa, nós estamos falando de atender necessidade, marketing faz isso, sustentabilidade faz isso. Marketing, se você colocar na linha do tempo, tudo que ele espera é você ter clientes por um longo período, você ter gerações de clientes. Então, marketing sustentável é exatamente isso. É você atender às necessidades das pessoas dessa geração, tá? Se comprometendo em também atender às necessidades das pessoas da próxima geração. Esse compromisso que nós temos que ter quando a gente pensa em negócio, quando a gente pensa na gestão dos impactos que as empresas têm, que as marcas têm, impactos tanto positivos que nós precisamos sempre melhorar e impactos negativos que nós pelo menos precisamos mitigar, essa é a junção que a gente traz, que a gente coloca no mercado, trazendo o marketing sustentável com uma nova visão. Não uma nova visão, mas é um resgate talvez do que seja realmente a verdadeira essência do que era marketing. Tá? Marketing não é vendas, vendas é uma consequência de um bom trabalho feito, de uma forma como você realmente consegue atender as necessidades, escutar o mercado, tá? E colocar realmente serviços e produtos significativos para a vida das pessoas. Mas você fala muito em sustentabilidade, estamos falando sobre ESG. Qual a relação desses dois conceitos? Quando a ONU trouxe os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, isso era uma agenda muito mais focada em governos do que em empresas. Apesar que a diferença dos ODS para os ODMs, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, é que já nos ODS as empresas, a sociedade civil, as ONGs, diversos outros tipos de stakeholders foram convocados a realmente colaborar para buscar uma matriz de desenvolvimento mais humana e sustentável. Então já tinha uma responsabilidade muito grande para as empresas. O ESG, na verdade, é essa leitura um pouco maior da agenda agora para as empresas. Efetivamente é uma agenda que fica mais fácil das empresas entenderem e colocar isso como objetivos de negócio. Porque no final do dia, para uma empresa, você precisa ter metas, objetivos, tá? E essas metas, objetivos dentro do ESG não são simplesmente financeiras como era a tradição, como era realmente no passado, desde o nosso desenvolvimento industrial, dessa sociedade de massa que nós criamos. Então, esquecendo só um pouco desse foco financeiro, de retorno de lucro no curto prazo e tudo mais, trazendo isso para a agenda do ESG das empresas, né, o ESG para a agenda das empresas, para que realmente possa ter objetivos empresariais mais fáceis de serem visualizados e vividos na rotina do negócio. Então, esse é um pouco da função do ESG. E só para falar um pouquinho também de história do ESG, o ESG não é novo, tá? Ele voltou agora ao mercado em 2020, no período de pré-pandemia. Teve um fórum do Banco Mundial, um fórum bastante tradicional para falar de negócios, reúne vários dos grandes países, das grandes empresas para falar do futuro do mundo e tudo mais. E 2020 era antes da pandemia, marcou uma virada. O Banco Mundial sempre lançou uma agenda dizendo dos principais riscos que o mundo sofre. Em 2020 foi a primeira vez que os 5 principais, se eu não me engano era isso, riscos para o mundo, principalmente para o mundo econômico, eram ambientais. Não eram riscos só financeiros ou alguns sociais que já tinham nessa agenda. Tá? Então, naquele momento, eles falaram assim, nós precisamos resgatar a história do ESG e trazer o capitalismo de stakeholders, como eles disseram na época, que é um capitalismo menos selvagem, de só pensar financeiramente, mas de você realmente trazer resultado para mais partes interessadas, para outras partes interessadas, e não simplesmente só para os acionistas das empresas. Mas esse conceito do ESG foi criado em 2004, se eu não me engano, a pedido também do Banco Mundial para o Pacto Global, e eles criaram esse conceito para trazer as empresas um pouco mais, principalmente os bancos naquela época, para trazer uma responsabilidade, uma governança corporativa um pouco maior para essas empresas diante do mercado, né? Então o ESG
nascendo em 2004, retornando em 2020 e agora virou uma grande ebulição no mercado, todas as grandes empresas e as grandes marcas estão realmente tentando trabalhar com esse conceito. É uma coisa nova, a gente está desbravando um território, mas está sendo um trabalho assim, maravilhoso a gente poder trabalhar com ESG, com marketing, com sustentabilidade dentro das organizações. Você diria que nós estamos num momento de transição, onde empresas e pessoas, porque empresas são feitas por pessoas, sim, estão compreendendo melhor a necessidade de termos o nosso lugar de morada preservado ou melhor tratado? Ou ainda chegaremos nessa fase de transição para isso de fato vir a acontecer? Qual que é o teu olhar desse contexto que a gente está passando hoje? É uma pergunta bastante complexa, viu? Porque, assim, claro que nós estamos sim vivendo um momento de transição. Talvez não a transição que nós gostaríamos, a gente queria que fosse um pouco mais acelerada. Esse próprio movimento do capitalismo de stakeholders e do ESG para as empresas, que começou em 2020, ele perde um pouco de... eu iria dizer perder um pouco de força, na verdade ele não perdeu força, mas talvez ele perdeu o poder dele de impactar maior ainda, de melhor ainda o mercado, né? Nós passamos um período de reclusão, de pandemia, né? Então acho que isso atrapalhou um pouquinho a gente poder acelerar mais esse processo, tá? Com certeza é um período de transição, as pessoas que realmente são os cérebros das empresas têm lidado um pouco diferente com pelo menos com essa importância de você fazer uma gestão dos impactos socioambientais e não simplesmente só financeiros dentro das empresas. Eu sinto que boa parte das grandes organizações já passou por um período de transição interno, então você olhar para o seu negócio é muito mais fácil, né, de você, dentro das suas quatro paredes, falar assim, aqui eu tenho lixo zero, por exemplo, né? Eu já consigo pelo menos saber qual é a minha emissão de carbono, né? É muito mais fácil quando você olha para você e controla isso, e agora eles estão nesse momento de transição trazendo outros stakeholders para dentro desse movimento. Então, a cadeia de valor, principalmente os fornecedores, né? Não adianta eu ser totalmente correto se eu estou comprando de uma pessoa que não é. Então o comércio também tem que ser justo de ambos os lados, né? Então, assim, é um momento de transição. Os profissionais estão buscando uma formação um pouco mais humana. Quando eu digo um pouco mais humana, é porque o desenvolvimento sustentável tem a ver com pessoas, não é simplesmente com o planeta, né? O planeta, claro, é muito importante, sem ele nós não sobreviveremos, mas desenvolvimento é humano. Então, a formação dos próprios jovens tem sido um pouco diferente. Eles estão buscando não simplesmente só, vou ser um engenheiro e vou cuidar de construir casas, mas casas são para pessoas, ruas são para pessoas. Como é que eu faço a gestão desse impacto, que é um impacto tão positivo, né, de você ter, por exemplo, uma casa para uma pessoa morar e trazendo esse impacto positivo e melhorando ainda mais gente morando em casas dignas, né, com moradias dignas. Então acho que esse é um pensamento mais humano, que talvez esse é um momento de transição. Com certeza a gente vai chegar num patamar muito mais elevado de ter essa visão mais humana para tudo que a gente faz nessa vida. As empresas, elas estão não preparadas, eu não sei se o verbo é esse, mas assim, as empresas estão com vontade de atender os fundamentos ESG, de sustentabilidade? Com toda certeza eu posso dizer que estão com vontade. Algumas possuem uma vontade genuína, né, de realmente de você fazer a coisa certa, não vou nem falar de fazer o bem, tá? É você fazer a coisa certa e ganhar com isso. É justo que você tenha uma troca, que você ganhe, que você tenha um valor adquirido quando você faz a coisa certa, tá? Então isso está entrando no DNA das empresas, e algumas que não têm isso como um propósito maior, já descobriram que se não atuarem da mesma forma, também não terão mercado. Tá? Então é uma coisa, ter um pouco de boa vontade, mas também ter um pouco de censura mesmo. As empresas, as pessoas não vão mais fazer negócios com quem ainda pratica o modelo de desenvolvimento do século XVIII.
do desenvolvimento da nossa revolução industrial. A gente está vivendo um momento, nós falamos de transição, é um momento de revolução sustentável. É isso que os negócios estão buscando. É por isso que as empresas agora não têm mais simplesmente uma missão, uma visão, e os seus valores que eram tão tradicionais. Todas elas estão buscando em colocar no mercado um posicionamento dentro de um propósito maior. Tá? Então, quer dizer, eu não construo casas, tá? Mas eu construo lares para pessoas, né? Para que elas vivam bem, vivam felizes, constituem famílias ou vivam da forma mais digna possível. E não é só discurso, né? Não é só discurso. Tem muita coisa que é verdadeira no mercado e se não for esse momento de transição, o mercado já está se preparando para, inclusive, excluir pessoas e organizações que não pratiquem isso realmente como, eu não diria como uma verdade, tá? Mas como uma questão do seu dia a dia, que seja natural, que seja cultural, né? Que seja realmente uma forma de você fazer negócio e não simplesmente um comportamento que eu estou adquirindo para ter uma vantagem com isso, entendeu? Como eu falei, a lucratividade é uma consequência de um trabalho bem feito. Você falou de capitalismo de stakeholders. Comunicar para todos os stakeholders é importante, então? Muito. Primeiro que você precisa descobrir quais são os seus stakeholders, né? E isso não é um grupo simplesmente só de pessoas, né? Às vezes o seu próprio stakeholder é uma mata onde você tem uma planta industrial. Então, a floresta é um stakeholder, né? Todo aquele bioma, você precisa se preocupar com ele, a floresta fala, né? Ah, puxa, então você abraça a árvore por causa da sustentabilidade? Não, até que é bom abraçar a árvore, ser um pouco maluco assim, tá? Mas não é isso, né? Já falei que tem a ver com pessoas, mas você realmente precisa, o primeiro trabalho é você identificar muito bem quais são as partes interessadas, onde você pode e onde você tem os impactos da sua operação, da sua empresa, do negócio que você atua. Qualquer empresa é um negócio legítimo, tá? E todas as empresas têm impacto, a grande maioria tem um impacto positivo na vida da gente, tá? O que a gente precisa descobrir agora é como fazer a gestão desses impactos negativos que também, infelizmente, existem. É isso que a visão do ESG traz para esse universo. E a comunicação, você não tem a dúvida, ainda mais nos dias de hoje, né, que você tem uma possibilidade de muita gente se comunicando e de repente os sinais e ruídos são tão diversos, né? Você precisa realmente buscar um canal de comunicação sério, competente, direto e que realmente crie um engajamento e um envolvimento, né? A comunicação não pode mais simplesmente ser de eu falando para uma câmera ou de uma pessoa simplesmente fazendo um discurso, né? Tem que ter um engajamento, uma troca. Eu acho que esse é o grande segredo, talvez esse seja o grande momento, né? De você realmente empoderar todas as partes para que elas também tenham esse seu momento de se comunicar, de serem ouvidas e de participar dos processos, né? A gente está falando ainda mais que a comunicação ela está muito mais interativa do que há algum tempo, né? Gestão reputacional também tem que estar no radar da empresa, né? Você não tem a dúvida e qualquer empresa responsável se preocupa com isso, né? Só que a reputação não é uma coisa que você constrói do nada, né? Você constrói a reputação diante de realmente de fatos, diante de ações, de atitudes, de comportamentos, né? Então, assim, se você também não tiver as iniciativas não te ajudarem a criar uma boa reputação, né, você vai ser mal falado, não tem como. E hoje em dia você ser mal falado é muito fácil, né? E até mesmo às vezes você fazendo as coisas certas, você pode ser mal falado. Então, você tem que as empresas têm que tomar a dianteira dessa parte sua de comunicação e entender que tão importante quanto você fazer bem, né, é você também comunicar bem. No passado, todo mundo ficava preocupado, né, com a questão do greenwashing, né, principalmente quando você fala de ESG, de sustentabilidade e tudo mais, né, das pessoas pintarem, né, um cenário muito melhor e maior do que efetivamente você está fazendo, do que as marcas estão fazendo, e falar assim, puxa, então é mentira, eles estão, né, pinta a cara de verde, sai na rua e tô bonitinho, tô moderno, né? Mas ao contrário disso, agora tem um movimento muito interessante que a gente também precisa combater, que é o greenwashing. As empresas não estão falando as coisas boas que estão fazendo, tá? Então isso é tão ruim quanto o greenwashing,
Tá? Se você está fazendo uma coisa boa e realmente é legítima e tem comprovação, está maduro, você precisa se comunicar com o mercado, até mesmo para você colaborar com que outras empresas, outras organizações possam fazer um benchmark, possam também melhorar nas suas atividades. Então é uma grande responsabilidade quando você traz o ESG para dentro de uma gestão da organização. Você não pode nem simplesmente ser greenwashing, nem greenhushing, você realmente precisa ter uma comunicação clara. Tá? Desde que, claro, o projeto seja maduro, né, realmente tenha a comprovação, seja comprovado. Tá? Acho que não há vergonha nenhuma de você falar o que você está fazendo bem feito. Isso, pelo contrário, como contrário. você falou, né, serve de exemplo para outros. E precisa, né? A colaboração, na verdade, é a base de qualquer modelo de desenvolvimento sustentável. Né? E como achar esse equilíbrio para não ser tanto os extremos que você citou e comunicar bem? A primeira coisa é você realmente ter um bom propósito, né? Não é simplesmente uma coisa que você faça para criar uma reputação. A reputação também é uma consequência das coisas certas e boas que você tem feito. Qualquer organização que realmente queira criar os impactos positivos no mercado, realmente vai ser bem posicionado de uma forma reputacional. Tá? Agora, esse equilíbrio realmente é bastante complicado, né? Nós temos assim muitos grupos no mercado que acham que principalmente as grandes organizações não deveriam nem existir, que elas são o mal do mundo, né? O lado negro da força ou alguma coisa assim. Eu não vejo dessa forma. Acho que as grandes organizações, com bons propósitos e com boas atitudes, talvez elas sejam as grandes soluções para a gente poder começar realmente um movimento de nós não termos um mundo tão estragado daqui para frente, né? De um mundo que seja possível de nós termos uma vida humana digna, né? E com um bem-estar. Né? É isso que nós queremos para todo mundo, é essa promessa do ESG. Mas você comentou também anteriormente sobre governança corporativa. Faz parte das premissas em ESG. E me corrija se eu estiver errada, mas a governança tem de estar no dia a dia da organização para todos os aspectos, sejam ambientais e sociais também, financeiros e econômicos, certo? Você não tem a dúvida que, na verdade, sem governança você não consegue fazer nenhum tipo de gestão dentro de um negócio. A governança sempre existiu dentro das empresas, principalmente focada nessa parte financeira. Se você pegar o mercado de ações, as bolsas de valores, os balanços das empresas, essa parte de contabilidade, nossa, é governança o tempo todo. Tá? O que nós estamos falando agora é que a questão social e a questão ambiental precisam ter o mesmo modelo de governança que tinha essa parte que era simplesmente só financeira. Tá? E governança, gente, nada mais é do que você ter um processo estruturado para apoiar os processos de decisões das empresas. É isso que, na verdade, no final do dia é a governança. Tá? Onde eu vou construir uma fábrica? Vou demolir imóveis antigos para construir um prédio. Tá? É um modelo de tomada de decisão. Qual é o impacto que eu vou ter nesse bairro? Não, eu vou pegar essa floresta aqui, colocar tudo no chão e vou construir uma rodovia, entendeu? Uma represa, uma central hidrelétrica. São modelos de decisão. Quando você só pensa no dinheiro, você fala, qualquer coisa vira um bem material. Tá? Se eu fizer aqui, meu lucro vai ser tanto, daqui 10 anos eu vou estar ganhando, eu remunero meu acionista. Tá? A governança para o ESG, né, o que trata ESG do ESG, é você colocar nesse seu sistema de tomada de decisões outros aspectos além dos financeiros. Então, quais são realmente os impactos que eu vou ter para o meio ambiente, quais são os impactos que eu vou ter para a sociedade, tá? Construindo ou tomando essa decisão, ou seguindo o caminho A ou seguindo o caminho B. Isso, na verdade, é a governança. Quando você estrutura isso dentro de uma grande empresa, você tendo um conselho bem estruturado, de você ter mulheres também tomando decisões nas empresas, ou seja, sendo diretoras, tendo acesso realmente a esse poder de decidir, né, que é muito importante você ter essa diversidade, né? Mulheres, né? A questão não é só de gênero, a diversidade é a inclusão, tem que representar o que é a própria sociedade, né? Porque senão aí eu não tenho uma visão de stakeholder de forma nenhuma, então eu tenho que ter todas as partes interessadas. Então você estruturar bem esse seu modelo de tomada de decisões
escolhendo um bom propósito, é disso que se trata, né? É isso que nós vamos trazer essa questão para o dia a dia dos negócios, essa governança. Então eu vou fazer uma pergunta diante de todo esse contexto que você fala tão apaixonadamente. Para você, o que é ESG? Ah, muito bom, tá? Eu vou falar que ESG, eu tenho a mania de colocar outras palavras nas letras, então ESG para mim significa, o E do ESG é equilíbrio, tá? Primeiro de tudo, nós temos que ter um equilíbrio entre a liberdade de você ter a sua livre iniciativa, de você empreender. Eu acho que isso é o mais importante. Todas as pessoas têm que ter essa liberdade, né? Então você não deixar ninguém para trás, é também você deixar com que as pessoas decidam qual é o modelo de desenvolvimento que elas esperam, que elas querem construir, quais são as empresas, os negócios, as iniciativas. Tá? Mas, ao mesmo tempo, você também tem que entender, essa parte do equilíbrio, que existem limites planetários para isso. Tá? Então, tem que ter uma responsabilidade entre eu ter esse meu livre-arbítrio, né, de tomar minhas decisões, mas pensando também que eu posso, de alguma forma, gerar impactos negativos que precisam estar na minha equação de crescimento. Tá? Então, esse equilíbrio é a parte talvez mais importante de você realmente entender. Então, desde uma startup, de uma grande empresa, de uma marca pequena, uma marca grande, um negócio local, um negócio global, tem que buscar esse equilíbrio. Né? Entender que nós realmente temos o direito de fazer o que nós queremos com as nossas vidas, desde que a gente respeite os limites das outras pessoas, do planeta. Acho que isso é o mais importante. Tá? O S do SG, para mim, na verdade, representa a questão sistêmica de todo esse processo. Tá? Não existe desenvolvimento, tá, onde você separe as dimensões econômicas, as dimensões ambiental e a social. Tá? As três dimensões, elas estão juntas. Tá? E elas não estão juntas naqueles círculos que eram, cada um tinha um círculozinho no triple bottom line, né? E aí elas se tocavam só num modelinho no meio, era sustentabilidade. Não, gente, a questão é sistêmica. Na verdade, o nosso sistema econômico está dentro da sociedade, tá? Então ele pertence à sociedade, tá? Mas está contido dentro de um planeta, e é um planeta único. Tá? Então você ter essa visão sistêmica para você buscar realmente um seu modelo de desenvolvimento mais sustentável é muito importante. Tá? E o G, na verdade, de ESG, é que ele deve ser generalizado. Tá? Não importa se você é uma pessoa, se você é uma empresa, se você é uma grande empresa, uma pequena empresa, se você é um negócio de uma esquina ou é um negócio de todo mundo. Tá? Todas as pessoas e empresas precisam ter enraizado esse pensamento de ESG, esse novo modelo de gestão, talvez não tão novo assim, mas uma coisa que nós esquecemos muito durante esses últimos anos de desenvolvimento, mas que nós precisamos resgatar para que a gente possa realmente criar os verdadeiros impactos positivos, onde a gente cumpra a verdadeira missão da Agenda 2030, e é uma missão humana, não deixar ninguém para trás. Eu acho que isso é o melhor dos mundos, até mesmo para o marketing. Tá? Quanto mais gente estiver inserida, maior é o meu mercado, melhor é o meu retorno. Tá? Vou pedir sua autorização para usar essas novas formas de colocar as letras ESG nas próximas entrevistas também. Muito bem, você vai ficar feliz. Mas você falou muito também de desenvolvimento humano. As premissas de sustentabilidade de ESG, se bem aplicadas, podem atuar diretamente no resgate dos direitos humanos, né? Porque você falou dos 5 macros riscos vistos lá pelo Fórum Econômico Mundial 2020, que eram ambientais. Por exemplo, nessa onda de calor que o planeta está passando, um exemplo muito simples, cozinhas de restaurantes que são pequenas, fechadas, com calor, você também está maltratando o ser humano que está ali cozinhando, né, que está ali trabalhando. E fora outras situações de trabalho também que precisam ser melhoradas. Quando eu falo em transição, né, da pergunta, e você fala também de fazer a coisa certa, nada mais é do que fazer a coisa certa, há um resgate também do que é ser humano, né, e tratar o outro bem. Seguindo também regras éticas no trato com o ser humano.
É uma revolução. Poderia chamar assim? Não deveria ser, né? Mas em tese é, né? Você sabe que o Ford, né, quando criou a linha de montagem e tudo mais, né, devia ter uma série de impactos negativos que ele produzia ali, mas ele também tinha muitos impactos positivos, né? O Ford que inventou a linha de produção, né, essa sociedade de consumo de massa, a gente vive um pouco por conta disso, né, de você ter um outro tipo de estrutura, né, de montagem, de oferecimento de produtos e tudo mais. Ele tinha uma visão, não digo humana, pensando talvez no lado mais etéreo da palavra, né, mas ele queria, num determinado momento, aumentar o salário dos funcionários. Tá? Porque ele imaginou, se o funcionário ganhar melhor, ele vai conseguir comprar um carro meu também. Ele também vai virar consumidor, porque tinha um objetivo. Mas você aumentar o salário de uma pessoa não é de todo ruim, né? Tem um impacto positivo muito importante na vida das pessoas. Mas um determinado acionista dele reclamou disso, falou assim, não, a empresa não existe para aumentar salário de pessoas. A empresa existe para aumentar lucros dos seus acionistas. Isso virou um processo judicial. A lei do acionista vem disso, de você só priorizar o lucro de uma empresa, tá? Tinha essa parte legal. Tá? Nós é que estamos desconstruindo nesse momento, dizendo que não é simplesmente só este stakeholder, que o acionista é também um stakeholder, precisa ser envolvido, né? Toda a sociedade realmente precisa ganhar com isso, né? Então, assim, nós estamos desconstruindo um pouco essa cultura, tá? E esse lado humano eu tenho visto que a empresa que não demonstra isso, que não demonstra esse cuidado, ela não consegue nem reter talentos hoje em dia. Tá? As pessoas não querem mais. É claro que a gente está falando também um pouco ainda de pessoas que talvez tenham um momento de vida um pouco mais privilegiado. Isso infelizmente ainda não serve para todos, né? Aquele que mora na periferia, que pega ônibus, tem que andar 3 horas para poder chegar no trabalho na hora, bater o cartão, se tem greve, o patrão desconta, né? A gente tem muito que evoluir, mas assim, tem muitas empresas que já descobriram que se não tratar as pessoas como realmente seres humanos, né, e criando bem-estar, nem produtividade no trabalho eles têm. Eu imagino, eu espero e eu trabalho para que outras organizações, outras empresas e toda a sociedade adote esse modelo um pouco mais humano, de realmente enxergar as pessoas. É um pouco estranho de falar isso, né? Mas é que isso não é simplesmente só um recurso humano, né? São pessoas. Vou pegar esse seu gancho e vou perguntar também sobre aquele profissional que nos ouve, que nos acompanha, que está aprendendo mais sobre os princípios em ESG, os princípios de sustentabilidade, de tratar ser humano como ser humano, mas na empresa ele tem dificuldades de, vamos dizer, emplacar esses conceitos. Será que isso, ele não está tendo uma visão geral do todo, ou ele pode realmente encontrar essa dificuldade? E eu já te pergunto, qual uma dica que você poderia dar para esse profissional para ele desbravar essa fronteira? Bom, realmente isso é uma questão bastante complexa, né? Mas que existe solução. Normalmente, as pessoas entendem a sustentabilidade ou ESG como mais um custo, tá? Isso talvez seja o primeiro paradigma que você precisa realmente eliminar desse pensamento dentro de uma empresa. É claro que talvez alguns impactos financeiros iniciais existam, tá? Mas você fazer uma gestão simples do seu resíduo dentro de uma empresa, na verdade, isso pode até gerar uma certa lucratividade para a empresa, né? De você poder imaginar um novo processo para você produzir um determinado material com menos sobras e aparas, né? Isso também vai ter um impacto financeiro bem importante. Quando eu trago essa questão do dinheiro, porque como eu falei, é sistêmico, as coisas não podem ser divididas, tá? Então talvez fazer um bom estudo de qual o impacto que nós estamos criando, tendo uma boa governança, talvez com um pouco de paciência você consiga explicar. Tá? Pode custar um pouco mais caro aqui, mas o meu custo social é menor, o meu custo ambiental é menor. No final das contas, tá, a minha reputação vai ser melhor, o meu valor de marca e meus negócios com o mercado vai ser melhor. Eu não tive a oportunidade de ler, mas ontem eu recebi um e-mail
está saindo um guia exatamente que fala sobre isso. Está trazendo qual é o impacto financeiro do ESG para as marcas. Tá? E eu só vi uns highlights assim, é impressionante. Por exemplo, numa Tesla, só essa questão do posicionamento deles, parece que o valor da marca é mais de 25% só quando você fala de ESG. Se tira isso da empresa, eu estou falando um número, pode ser que não seja isso, eu não li a pesquisa ainda, tá? Mas vou ver, com calma depois. Mas o impacto está sendo bem grande, então não é simplesmente só você falar no passado, todo mundo falava da marca Marlboro, a marca de cigarro, que era muito valiosa, mas era o cowboy, tinha a figura de uma comercial, de uma publicidade que dava valor à marca. Isso está mudando. O que dá valor à marca agora são bons comportamentos, realmente são boas trocas e bons impactos que você está fazendo. Tá? Então, quer dizer, é difícil você mudar uma cultura de uma empresa, mas se você não começar, e o diálogo talvez seja o principal, né, de você ter bons argumentos, não começar por aí, você nunca vai conseguir quebrar esse primeiro paradigma, né, de você pensar que é só custo. Tá? Mas assim, informação hoje no mercado existe, tem muita coisa gratuita, se arme no bom sentido, então traga conhecimento, você trazendo conhecimento, com certeza as tomadas de decisões podem ser mais favoráveis quando você quer colocar o ESG dentro de uma empresa onde não exista. E esse talento não precisa atuar sozinho, ele pode atuar em equipe também, né? Equipe, com certeza é tudo. Nós estamos falando de desenvolvimento sustentável, esse que na verdade que é o grande guarda-chuva do ESG, e a colaboração é talvez a parte mais importante. Tá? Então você arrumar bons parceiros, você realmente, no coração dos ODS são as parcerias. Tá? Então você realmente construir um bom sistema que te apoie, tá? Que você realmente onde possa buscar outros argumentos, outras forças para te ajudar, com certeza é um segredo, não mais segredo, né? Na verdade a dinâmica que nós precisamos buscar, colaboração e parceria. E não é só para empresa grande, né, Márcio? Não, vale para tudo. Vale para qualquer tipo de negócio. É como eu falei, se não for generalizado, não adianta. Não adianta uma empresa A grande estar cuidando de fazer as suas mitigações de carbono, tá? Se outras 300 pequenas não estão fazendo o mesmo. Tá? Porque, quer dizer, quando a gente fala dessa questão de aquecimento global, não é uma questão local que uma empresa está sujando um rio, tá? Que só está acontecendo naquela micro-região, aquela poluição. Isso afeta a vida de todas as pessoas, independente de onde você mora. Então não adianta que todas as empresas brasileiras estarem cuidando desse tema que talvez seja o mais emergente de emergência que existe nesse momento para o ESG, que é a questão do aquecimento global. Se a China não estiver fazendo o mesmo, se os Estados Unidos não estiver fazendo o mesmo, se a Europa não estiver fazendo o mesmo. Então precisa ser generalizado isso, todo mundo precisa atuar, seja grande ou seja pequeno, todo mundo inclusive pode contribuir, é muito fácil. Tá? Vou aproveitar esse gancho que você está falando, né, de colaboração, trabalhar em equipe. Uma dúvida que chega bastante para a gente aqui com relação a outros idiomas, né, porque o ESG são siglas de palavras em inglês. Falar outro idioma, de fato, é necessário para começar a trabalhar com essas premissas dentro de uma empresa, por exemplo? Não tenho dúvida. O ESG, na verdade, é uma língua que é universal. Tá? Independente se é em português, se é em javanês, chinês, inglês, francês, né, as pessoas precisam falar essa língua do ESG. Ainda mais hoje em dia, né, onde tem muito trabalho remoto, onde você pode estar morando num país e trabalhando em outro. A questão de você aprender outra língua e saber se comunicar e trocar informações, de você colaborar com outras pessoas, essa questão de você ter uma gestão de conhecimento um pouco mais aberta, de você realmente poder falar e se comunicar com diferentes pontos do planeta, na verdade pode inclusive acelerar o seu modelo de desenvolvimento e seu resultado. Tá? Então assim, falar línguas já era importante antes, hoje em dia é mais importante ainda. Então, quer dizer, quem ainda não conseguiu dominar um outro idioma, um idioma estrangeiro, é bom se preparar, principalmente para o jovem profissional, né, que está começando a carreira agora, com certeza até as oportunidades melhoram de você buscar até alternativas de trabalho em outros locais do planeta que você nunca imaginou que poderiam trabalhar. Isso é justo, é bem importante. E eu vou aproveitar esse gancho de que você acabou de falar, Márcio.
falar sobre propósito de vida. Estar trabalhando com os princípios em ESG, questões ambientais, sociais, de governança, sistêmicos, com equilíbrio, generalizado, questões de sustentabilidade, muita gente pode casar por pobreza de linguagem, mas unir o trabalho à vontade de fazer um mundo melhor, correto? Correto. Na verdade, o propósito, primeiramente, ele é um pouco individual, né? Se você não tiver, talvez, um modelo inspirador para trazer para a sua própria vida, você não consegue impactar positivamente a vida de mais ninguém. Tá? Então, quer dizer, você tem que ter um motivo para acordar pela manhã. Tá? Então, o meu motivo para acordar pela manhã não é levantar e ganhar um salário numa empresa. Isso é uma consequência que a gente, nesse modelo de vida que nós escolhemos, a gente precisa ser remunerado para poder gerar bem-estar. Tá? Mas você levantar com um propósito pessoal, tá, e humano, tá, seja ela ligado a fatores religiosos, seja ela ligado a fatores humanos ou fatores ambientais, sociais, ou mesmo de você ter amor por um pet, né, que muita gente hoje tem isso, né? Você precisa realmente ter uma coisa que te mova, entendeu? Então o propósito é maior para a vida das pessoas, é o grande segredo, o grande início de tudo. Tá? Ninguém vai conseguir fazer o bem se não quiser viver dessa forma. E eu acredito que assim, pode até ser que um ser humano ou outro fora aí de uma caixinha que a gente entenda como uma questão mental, possa acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou fazer o mal, né? Mas assim, a grande maioria das pessoas não acorda com essa intenção. Todo mundo acorda, não, hoje eu vou fazer o bem. Tá? Hoje eu vou levantar e vou ajudar uma outra pessoa. Tá? Então um sorriso, né, às vezes muda um dia de uma pessoa, né, um bom dia que você fala, né, um abraço, um carinho, acho que isso faz parte, e se não for assim eu não quero nem mais viver, entendeu? Isso a gente tem que trazer também para o ambiente empresarial, né? Tem que ter esse lado um pouco mais humano, não é simplesmente só números e recursos que eu vou fazer uma governança, né? Na verdade, a minha governança humana é com pessoas, e é isso que a gente quer no final do dia, né? Que todo mundo tenha bem-estar, que todo mundo tenha justiça, que todo mundo tenha seus direitos preservados, que todo mundo possa sonhar com uma vida melhor e que essa vida melhor não impacte negativamente a vida das outras pessoas. Pelo contrário, que todo mundo possa viver melhor. Eu acho que esse é um pouco da promessa que nós temos da Agenda 2030, né? Não deixar ninguém para trás, eu que estou um pouquinho à frente, puxar outra pessoa, se tem alguém mais adiante, ajuda a gente chegar todo mundo no mesmo patamar, né? No mesmo equilíbrio de bem-estar, né? A gente quer ser feliz, no final das contas. Felicidade importa. É um lema da LBV, o ambiente que nós estamos, é por um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz. Então, esse é o nosso trabalho. E eu aproveito com essa fala, né, alto astral, e agradeço a tua presença aqui com a gente. O tempo passou rápido, bem rápido. Agradeço a sua generosidade por compartilhar tanto conhecimento com a gente, com o nosso público também, que eu tenho certeza que abriu várias janelas para que todo mundo, eu que aprendi aqui muito e você também que está acompanhando aí a gente, para que a gente possa cada vez mais e a cada dia aproveitar as oportunidades para que a gente possa fazer o nosso país melhor, a nossa sociedade melhor. Muito obrigada, Márcio. Eu que agradeço, Débora. Eu só queria deixar uma mensagem final. São 3 coisas muito importantes que você, né, como ser humano, trabalhando numa empresa, se você pensar nisso, você realmente vai conseguir fazer a roda da engrenagem para o desenvolvimento sustentável andar realmente da forma como deveria ter andado até hoje. Tá? Primeiro, não existe Planet B, existe Planet A, planeta, é só um planeta. Tá? Ele tem necessidades como nós, seres humanos, ele tem limites e precisam ser respeitados. Tá? Então, a gente sabendo que não existe outro planeta para nós irmos, tem Marte. Gente, dá uma olhadinha na foto de Marte, dá uma olhadinha na foto aqui de uma praia nossa, ninguém vai querer mudar para Marte, né? Pura e simplesmente pela paisagem. Né? Aqui é muito mais agradável. Tá? Então, um planeta só. Tá? Segunda coisa, o que importa são as pessoas. Tá?
planeta é importante, mas é importante como o meio ambiente. O meio ambiente tem que ser saudável para que as pessoas também possam ter saúde, também possam ser felizes, possam ter bem-estar. Quando você coloca a pessoa em primeiro lugar, sempre vai dar certo. E se você tem uma empresa, se você tem uma marca, uma ideia, vai criar uma startup, tá? Tem um propósito. Marcas com propósito prosperam. Nós não queremos riqueza, nós queremos prosperidade. Tá? Essa nossa maior riqueza é a felicidade que vai vir desse mundo mais justo e próspero para todos. E é um pouco disso que eu trabalho, que eu levo no meu dia a dia para os meus clientes, para os meus negócios, é de você ter esse equilíbrio, né? Essa visão sistêmica, essa questão de você ser generalizado e com esse pensamento, né? Um planeta só, importa são pessoas, tem um bom propósito. Com certeza você está fazendo a diferença na vida deles, Márcio. Tenha Que certeza isso. disso. E assim a gente finaliza. Agradeço a tua presença, a sua participação aqui conosco desde o começo e eu tenho certeza que, assim como eu, você aprendeu muito nessa nossa entrevista de hoje. E eu te vejo na próxima edição. Até lá!